Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui. E surgiu um rumor recente, muito recente, tipo de ontem pra hoje, na onde colocaram o Nikola Jokic em uma posição que ele pode se juntar ao Luka Doncic no Los Angeles Lakers e formar um grande Big Three de LeBron, Luka e Jokic. Só de falar isso aqui já me dá um negócio assim. E eu quero falar com vocês hoje sobre a viabilidade, se é possível de acontecer. E outra, tivemos mais algumas informações saindo na mídia sobre a possível demissão do Mike Malone. Qual foram os motivos reais por trás do cara ser demitido a apenas 3 jogos do final da temporada regular. Se você é um trash talker raiz, já deixa o seu like, não esquece, que já vai estar ajudando muito o canal. E se você está chegando por aqui agora e gostar do vídeo, considera depois, ou agora, não sei, você que sabe, se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, que já vai estar ajudando muito o meu trabalho. Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Seguinte, se a demissão do Taylor Jenkins já tinha pego muita gente de surpresa, eu acho que a demissão do Mike Malone foi ainda mais surpreendente, porque o Denver Nuggets não estava em uma posição na qual o Mike Malone estava fazendo um trabalho ruim, ele não estava utilizando do esquema ofensivo do assistente técnico, por exemplo, para poder comandar o ataque do seu time. Ele é o técnico que conseguiu entregar um desenvolvimento de atletas vindos do draft de forma exemplar. Ele está nos 10 anos da carreira do Jokic, ele está desde o começo ali acreditando no desenvolvimento do Michael Porter Jr. Ele foi um dos caras que estava na linha de frente para poder trazer o Aaron Gordon do Orlando Magic. Ele é um dos caras que, desde que o Jamal Murray foi selecionado pelo draft, estava ali ao lado do Jamal Murray, colocando ele numa posição tranquila para que ele não se sentisse ameaçado de sair da franquia por causa das suas lesões. E apesar de o tempo que demorou, tudo valeu a pena. Depois de 2023, eles terem conquistado o primeiro título da história da franquia. Porque antes disso, o Denver Nuggets já foi uma franquia muito respeitada em vários momentos ali, ó, com o Nenê Hilário, Carmelo Anthony. Eu sempre cito o Nenê porque eu sou muito fã dele. Então o time já chegou em final de conferência, já bateu várias vezes ali em finais de conferência, nunca tinha chegado, acho que nem uma Finals, posso estar enganado, mas acho que nunca chegou nem no NBA Finals. E só com esse amadurecimento da melhor pick da história, podemos falar assim, um cara que foi pick 40 e todos, durante o comercial do Taco Bell, o técnico que deu a autonomia e desenvolveu ele para ele se tornar essa superestrela, o melhor jogador do planeta, você já sabe que esse cara tem um conhecimento muito bom de basquete. E ele passou por uma fase de amadurecimento de jogadores, de formar um elenco desde o começo, ali interferindo nas decisões do front office, que levou eles até um título. Então, a partir do momento que eles ganharam um título, o Mike Malone não queria mais ter que ficar desenvolvendo jogadores para poder adaptar nas posições. Sabe, pegar aquele cara do draft que ainda não tá acostumado com a NBA e colocar ele numa posição que ele seja um jogador de rotação decente. Trazer um jogador que é a segunda opção do banco de reservas para poder trazer ele para titularidade, por exemplo, buscando suprir uma lacuna que o time ficou após um período de trocas. Cobrir as cagadas do front office de ter assinado contratos nas quais não faz muito sentido financeiramente para o time, pode até fazer sentido na época pelo que o cara entregava, mas agora já não faz mais tanto. Então tudo isso acabou caindo nas costas do treinador. E sabendo da relação que o Mike Malone tinha com todos os atletas, eu posso te garantir que não foi uma decisão coletiva do elenco de tentar, digamos assim, boicotar o treinador. Ele enxugou a lágrima do Jamal Murray, ele foi o cara responsável pelo Young Nikola Jokic, que era desacreditado como um cara que conseguisse jogar na NBA por causa do físico. Ele que acreditou num lesionado draftado do Michael Porter Jr. se desenvolver para um jogador de elite. Então esse cara tem uma moral com todos os atletas, uma confiança com todos os atletas gigantesca. Ele tinha uma paixão pelo clube ao ponto dele fazer uma tatuagem com o minerador do time com a taça de campeão após a conquista do título. Então qual que foi, Guibeira, o real motivo da demissão desse cara? Conflito direto com o general manager Calvin Booth. O Calvin Booth, como eu já falei para vocês em alguns vídeos passados, se você quiser dar uma olhada um pouquinho mais da minha opinião real sobre o assunto, dá uma voltada no vídeo de ontem, que aí você vai ver minha real opinião assim que a troca saiu. Hoje a gente vai estar trazendo um pouquinho mais dos fatos que saíram pós-troca. O Calvinho, ele sempre falava o seguinte: não estamos preocupados em reassinar, em pagar luxury tax, em fazer sacrifícios para que os jogadores fiquem em busca de resultados imediatos. Preferimos ver o resultado em médio prazo, deixar de ganhar um título ou dois em sequência, no caso eles ganharam 23, perderam 24 e já não estavam esperando ganhar em 2025, para poder desenvolver jogadores, ficar com a folha salarial um pouquinho mais leve e talvez, quem sabe, ganhar nos anos seguintes. We liked everything that was happening in our rotation. So I don't think we weren't close to doing anything
with anybody in our rotation. Foi com essas intenções que o Calvin Booth acabou deixando ir Bruce Brown anteriormente, depois Kentavious Caldwell-Pope, acabou deixando ir alguns nomes menores como Jeff Green, que também fez parte do título, e para suprir essas necessidades, ele entregou um contrato grande para o Zeke Nnaji, esperava que o nosso mano Mike Malone desenvolvesse o Christian Braun ao ponto dele se tornar um jogador titular para substituir o peso do KCP no roster do time, e trazendo outros nomes como Darren Holmes, que veio do draft para poder compor o elenco da segunda unidade. Mas não surtindo efeito, eles acabaram fazendo outro movimento que foi trazer o Russell Westbrook para esse time. E o fato de trazer mais um veterano, na qual o Mike Malone gostou, fez com que o Mike Malone utilizasse ainda mais outro veterano ao invés de desenvolver jovens jogadores. E esse é um dos motivos na qual causou a sua demissão. Como a gente pode ver, o apoio de Mike Malone a Russell Westbrook teria levado à frustração com o Key Nuggets, que é com a parte chave ali dos diretores da galera que comanda o Denver Nuggets. Nessa matéria do Bletcher, eles ainda apontam que eles gostariam que ele estivesse usando mais o Jalen Pickett do que o Russell Westbrook, o que não aconteceu. E em várias instâncias, o próprio Mike Malone acabou farpando na mídia, abertamente assim, a indignação dele com as atitudes do front office com esse elenco. Falando que o Christian Braun não seria um cara que substituiria o KCP imediatamente. Falando que a primeira coisa que o time deve fazer quando ganha um título é trazer todo mundo de volta. Falando que muitos jogadores, provavelmente ele tá ali farpando aqueles mais jovens, tipo o Julian Strouter, tipo o Peyton Watson. Falando que eles não têm a dedicação suficiente para parar o tempo deles e assistir a sessão de filmes como deve ser feito. Meio que deixou entender assim que ele vai ter que fazer um resumo da sessão de filme para poder entregar na mão desses jogadores. It was a brutally honest message, and the guys that are fully won't hear it. You know, they'll say coach is tripping. And the guys that maybe do really care will, because they're not going to go back and watch their minutes, because nobody watches their minutes, nobody watches film. So we'll have to show them the film. Tipo, a rapaziada aqui não tá fazendo o trabalho deles. E a diretoria do Nuggets, aparentemente, motivados pelo que já aconteceu lá com o Taylor Jenkins, optou por fazer assim: não vamos ficar nem do lado do Calvin Booth, que quer desenvolver mais jovens jogadores, nem do lado do Mike Malone, que tá achando que a gente tá perdendo tempo, assim como todo o resto do planeta tá achando que a gente tá perdendo tempo com o prime de um dos melhores jogadores da história. Vamos demitir os dois. Inclusive saiu uma matéria aqui no Clutch Points que eles estão tentando ir atrás do ex-general manager que foi responsável por montar este elenco, né, que foi campeão em 2023, que é o Tim Connolly, e colocá-lo ao lado do assistente técnico, o Edelman, para que eles façam um trabalho para as próximas temporadas. E os caras foram além, eles trouxeram aqui uma reportagem a respeito que o Nikola Jokic falou após a demissão do Mike Malone, que ele ficou surpreendido, mas só que isso faz parte dos negócios, que ele tinha um contato de 10 anos com o treinador, mas só que todas as informações que a rapaziada ficou espetando ali pro Nikola Jokic falar, ele falou que não ia falar nada. Meio que faz parte dessa persona de Joker mesmo dele. Ele falou que quem tem que falar a respeito disso é o Mike Malone, é o novo assistente técnico, é o Denver Nuggets, e que ele vai apenas fazer o trabalho dele de ser um jogador de basquete. Deu pra ver que ele tá muito insatisfeito com a situação que o Denver Nuggets se encontra. Porque primeiro, eu não sei se vocês sabem, mas só que o Nikola Jokic acredita que o pior trabalho do mundo é ser um técnico. What is Coach Jokic like? I don't know. I don't want to be a coach. I think that's the worst job on the planet for sure. E logo em seguida, o que ele fez na primeira partida após a demissão do Mike Malone foi ter que desenhar uma jogada na prancheta para poder que seus teammates executassem. Então colocando o cara de técnico antes mesmo dele se aposentar. Além de carregar um monte de mula, agora ele vai ter que ajudar no trabalho do Edelman. E foi daí, de todo esse cenário, mesmo após uma vitória, o primeiro jogo após a demissão do Mike Malone ter sido uma vitória, já tem muita gente especulando que existe um mundo remoto, já vou colocar aqui para vocês que não vai ser algo simples, de o Nikola Jokic se juntar ao Luka Doncic no Los Angeles Lakers. E como seria esse mundo hipotético? É aqui que a gente vai discursar a respeito disso. Primeiro, o Denver Nuggets precisaria ser eliminado na primeira rodada dos playoffs para causar mais ainda turbulência ali dentro do vestiário com insatisfação dos jogadores. Segundo, teria que haver um contato direto entre os jogadores meio que recrutando o Nikola Jokic depois desse momento que ele estaria triste com o resultado do time, mesmo ele estando numa temporada magnífica de um triplo-duplo quase de média de 30 pontos. E terceiro, o Lakers fazer acontecer e como isso seria possível, já que o Lakers tranquilamente não tem as peças suficientes, se não mandar o Doncic ou não mandar o LeBron, para poder trazer o Nikola Jokic. Mas como a gente já viu acontecer antes, a loira herdeira, que é o Los Angeles Lakers nessa NBA, pode acontecer novamente. Todo mundo achava que o Luka Doncic era introcável e não era introcável. Então, por mais que eu ache que o Nikola Jokic é um cara introcável, ele também pode não ser introcável neste exato momento, cara. E como seria possível fazer acontecer essa troca para que o time do Lakers ainda fosse mais abençoado pelas
graças da NBA. Isso se a NBA não intervisse proibindo essa troca como eles fizeram com o Chris Paul em 2010. Se a gente der uma olhada no payroll, né, na folha de pagamento do Denver Nuggets, o nosso Money Jokic ganha 51 milhões essa temporada e ganha 55 na temporada que vem. Então teria que ter ali alguém para bater os salários, teria que ter um conjunto de jogadores mais alguma peça de interesse do Nuggets para poder fazer bater o salário. E aí eu separei aqui os jogadores que poderiam fazer isso acontecer. Se juntarmos Rui Hashimura, Austin Reeves, Gabe Vincent e Maxi Kleber, conseguiria bater os salários. Mas ainda assim, não é um pacote que você fala, nossa, eu gostaria tanto de ter esses jogadores no meu time. A não ser o Austin Reeves, né? Que o Austin Reeves, cá pra nós, ele está jogando a nível All-Star. E se ele tivesse em outras equipes como Brooklyn Nets, ele seria o melhor jogador do time, provavelmente selecionado pro All-Star, fazendo 25 pontos, 7 assistências e 5 rebotes todas as noites. Os outros 3 são mais uma equipe de apoio. E mesmo se juntar todos esses jogadores, ainda não dá o talento do Jokic e o quanto ele pode entregar nas próximas temporadas. E aí, o Lakers poderia ofertar picks de draft. Eles têm poucas. Eles têm a primeira pick deles de 2031, que foi aquela lá ofertada pelo Mark Williams na troca do Charlotte, que foi desfeita. E se eu não me engano, eles têm uma pick em 2028, que eles poderiam oferecer um swap em 2028 e a pick de 2031. E aí sim fecharia um pacote que talvez gerasse interesse no Denver Nuggets. Isso se eles também não colocarem um Dalton Knecht aqui também, tá? Enfim, mas só que para fazer essa troca acontecer seria algo semelhante a isso. Improvável? 100%. Eu acredito que aconteça não pelo bem da sociedade, mas que pode acontecer, a gente já viu que com o Lakers pode. Então estes são os assuntos que eu queria tratar com vocês no vídeo de hoje. Praticamente debuiar os motivos do nosso mano Mike Malone, que foram tretas diretamente ligadas com o General Manager, a possibilidade do Nikola Jokic pedir uma troca, que assim, é muito baixa, mas não é impossível. E para concluir o assunto da troca do Jokic, de uma possibilidade dele sair, os possíveis destinos que estão colocando com as maiores odds, assim, né, as casas norte-americanas já estão fazendo odds para isso, de onde ele poderia parar. Seria o Lakers, ou talvez o Raptors, ou o Clippers, ou o Golden State Warriors. Esses são os 4 times favoritos. Agora, para encerrar, eu acho que o Nikola Jokic vai rodar? Não. Eu acho que ele vai continuar no Denver Nuggets. Mas quem eu acho que vai ser trocado desse Denver Nuggets após essa temporada, já que as possibilidades deles serem campeões, para mim, agora foram reduzidas com essa troca de comando. Eu acho que Michael Porter Jr. vai ser um nome no mercado nessa off-season. E quem sabe, Jamal Murray também esteja nesse pacote. Isso se eles não tiverem incomodados com o Westbrook ao ponto de trocar também o Westbrook, que é um cara com um contrato mínimo de veterano. Lembrando que essas são apenas as minhas opiniões, quero saber o que você acha aqui nos comentários. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, vai estar ajudando muito. Se você quiser ajudar mais diretamente, entre para a família de membros, que tem alguns benefícios incríveis para você. E se você quiser mudar o seu corpo, se você quiser entrar no Shape, entrar num programa de acompanhamento personalizado de treinamentos para que você tenha resultados reais, assim como eu tive, saindo de 98 quilos para 84 quilos, eu venho oferecer para vocês a Brutal Legacy. Tem um primeiro link no comentário fixado, onde você vai falar diretamente com um profissional incrível de minha extrema confiança, e eu estou também junto nesse projeto. Então você pode ter certeza que você vai ter resultado sim, se você dedicar apenas 1 hora do seu dia nas próximas 4 semanas. Isso eu te prometo. Resultado garantido. Primeiro link no comentário fixado. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Um forte abraço. Até a próxima e falou! Lately I've been defending me, cause take a look around, motherfucker, everyone's digging me. I live in a constant state of fear.